Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meus queridos inovadores. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Compartilhando Inovação. E estou aqui eu, Rômulo, com o meu grande amigo... Sou eu, Pedro Chamochumbi. E aí, cabeça? Pedro Chamochumbi, beleza, Pedro? Tudo beleza? Tudo bom, cara. Muito feliz em estar acelerando mais um episódio aqui do Compartilhando Inovação. E hoje recebendo uma pessoa incrível nesse universo da inovação, né, cara? É isso aí, Daiane Lorenzi. Seja muito bem-vinda, Daia. Como você está? Obrigada, estou muito bem. Muita satisfação de poder estar aqui com vocês. Fiquei feliz pelo convite. Alegria toda nossa, Daia. Podemos chamar você de Daia, né? A gente te conhece já de longa data, né? E acho que a gente fica aqui mais à vontade, né? Daia, antes, né, de começar exatamente a explorar esse universo da inovação, né? Conta pra gente, Daia, como que assim, você se relaciona, né, com esse cenário da inovação no seu dia a dia, né? A nossa proposta aqui justamente é compartilhar a inovação com a nossa audiência. E eu quero entender realmente em que momento você está, como que a inovação faz parte do teu dia a dia profissional hoje. Muito bacana, boa pergunta. Bom, a inovação faz parte do meu dia a dia. Comecei atuando aí com solução de inteligência artificial e a partir disso comecei a me aprofundar em vários assuntos. Eu venho da área comercial, então agora tem muita novidade no mercado. Acho que com a pandemia a transformação digital ela acelerou bastante. E a partir disso comecei a estudar muito mais e buscar mais sobre o assunto. Então me aperfeiçoei em algumas questões voltadas à área comercial, principalmente voltada para startups. E a partir disso comecei a trazer novas ideias também, mediante as ferramentas que o mercado traz, e também fazendo networking com o pessoal envolvido com inovação, trazendo novidades aí para a área de vendas e que faz bastante sentido para trazer essas novidades de novas abordagens, novas formas de relacionamento, porque hoje a gente sabe quem faz a decisão de compra é o cliente, então é customer centric que hoje a gente fala, então é tudo voltado ao cliente, é muito fácil as pessoas encontrarem as informações na internet, então é super importante você saber diferenciar e trazer o valor do seu produto para conquistar esse cliente, né? Qual que é o seu diferencial? Como que a gente faz isso? E a inovação ela traz bastante disso e aproxima bem com as soluções que a gente tem no mercado. E você acha que esse olhar mesmo hoje, falando bem hoje sobre inovação, tudo, isso é algo fundamental hoje para esse olhar da questão do consumidor, né? Não só olharmos na nossa parte, no teu caso, né, interno da empresa, mas também ter esse olhar externo, né? Como que essa percepção assim do como o cliente enxerga não só a empresa, mas também o produto que ela recebe para ela, né? Esse olhar de inovação é algo que também é muito importante, muito relevante para vocês, né? Uhum. Exatamente. E quando eu falo de inovação, às vezes as pessoas pensam que é só voltado para a tecnologia. Às vezes a inovação ela é ali você recriar uma ideia, algo que já é aplicado dentro da empresa, da pessoa, seja um pequeno, um médio, um grande negócio. Eu, como cliente também, e atuando na área comercial, eu percebo muitos gaps aí dentro dos relacionamentos, empresas que me prospectam, que acabam falhando em algumas técnicas que eles tentam fazer nessas prospecções, e até mesmo em varejo, quando a gente entra numa loja de roupas, o atendimento. Então, tudo isso está envolvido, né, nas novas formas de se aproximar, né, aos clientes, às pessoas, né? Tudo trata-se de pessoas e empatia, então envolve bastante coisa e a inovação acaba trazendo esse olhar um pouco mais aguçado. Legal, Daia. Quando a gente olha então o contexto, né, das empresas que você apoia nessa jornada de inovação, você está lá na ponta, né, olhando, né, para o produto, para a inovação, também, claro, muito para o processo, mas apoiando a escalabilidade, né, que é um modelo perseguido, né, pelas startups, até um dos requisitos para a gente considerar um negócio, né, de startup,
como startup é esse padrão, né, de escalabilidade, replicabilidade. E a gente percebe, né, que muitas startups, de fato, têm soluções com potencial para escalar, mas pecam nesse momento, né, por não conhecer a estrutura de construir uma boa máquina de vendas, não integrar os seus diversos canais, ou criar até uma estratégia que hoje está se difundindo muito, né, que é a estratégia do omnichannel, né, aquela presença física, digital, permanente, entendendo a experiência do cliente, criando esse relacionamento, né? Como que você, de fato, hoje entrega essas soluções, né? Você faz isso hoje em um ambiente corporativo para uma empresa específica, ou você atende o mercado com esse teu portfólio de serviços? Sim, das duas formas. Então, hoje atuando dentro do setor corporativo, procuro trazer esse know-how que eu tenho voltado de aproximação ao cliente. Então, a experiência do cliente ela é muito importante para tornar a jornada de compra desse cliente de uma forma excelente. Então, tem que trazer a solução para essas pessoas de uma forma que possa ser de fácil entendimento e também que mostre o diferencial para essas pessoas. Tanto do lado corporativo, quanto oferecendo o meu know-how nessa parte de comercial, de máquina de vendas e planejamento estratégico comercial para algumas empresas que não têm estrutura. Então, às vezes, é uma pequena startup que está começando e gostaria de entender um pouco mais como é que ela faz para definir o cliente ideal dela, o ICP que a gente fala, que é o Ideal Customer Profile, como é que ela define isso, como é que ela faz o mapeamento do mercado que ela vai buscar, por onde que ela começa. Então, a partir disso, eu consigo ajudar essas empresas por onde começar. Então, também envolve implementação de algumas ferramentas, abordagens, desenvolvimento de alguns scripts, né? E vários touch points, né? Que são abordagens através de vários canais de comunicação, sejam eles por e-mail, por telefone, LinkedIn e outras páginas. E eu acho que essa estratégia mesmo hoje como o mundo claramente, né, por mais clichê que a gente sempre repete, mas o mundo muda e ele muda cada vez mais, de uma forma mais acelerada, tudo. Hoje é de suma importância você ter essas estratégias muito claras e muito objetivas, principalmente para a área de venda, para a área comercial, né? Porque nenhuma empresa sobrevive sem vender nada, né? Então, qual uma dica você daria hoje para qualquer pessoa, desde um empreendedor ou alguém que está aí no campo de batalha aí todo dia aí? Qual que é uma dica assim que você daria? Falar assim, olha, sem isso daqui, ó, não tem como você sobreviver hoje. Assim. Qual que é a ferramenta principal no cinto de utilidades do Batman que a pessoa tem que ter? Assim? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando ela quer empreender, né, ou quer escalar o negócio dela, é onde que ela quer chegar com o negócio dela. O que ela quer trazer ali para o mercado. Qual que é o diferencial em relação às soluções que já tem no mercado. Então, a partir disso, ela definir para quem que ela quer oferecer a solução dela, para quem que ela quer vender o produto dela. E, na hora que ela define quem que é o perfil ideal do cliente, ela consegue mapear para onde que ela vai atirar. E, a partir disso, definir também a forma de abordagem, como que ela vai chegar nessa pessoa que ela nunca teve o primeiro contato, né? Como que ela deve abordar, como que ela deve se relacionar, que conteúdo ela deve criar para educar esse mercado. Às vezes é uma solução que não tem aí no mercado e as pessoas têm muita resistência de colocar soluções novas dentro dos seus negócios. Então, dá para partir a partir de uma educação, né? Vamos educar do que a nossa solução faz, o que ela pode trazer de benefício, redução de custos, que as pessoas buscam muito hoje em dia, diferencial, o que vai solucionar ali na vida da pessoa. Um cara quer que o trabalho dele seja tranquilo, assim, vamos se dizer, durante o percorrer do dia ele possa finalizar sem ter que ficar fazendo hora extra. Então, trazer essa comodidade também do trabalho para as pessoas. Então, se trazer uma solução, mostrar o diferencial. Então, tem que, a partir disso, aonde você quer, né, chegar com o seu negócio. E isso é um desafio muito grande, né, Daya? Porque
quando você está falando, né, de um esforço de escalar vendas, né, num modelo aí de estrutura ou pacote de soluções aí as a service, isso não vem de uma solução, né? Vem de várias soluções, inclusive dessa dimensão que você colocou, que é a dimensão da cultura de inovação, né? Dos dois lados, né? Um ponto que você também levantou, né, Rômulo, que é o quanto que o cliente percebe isso de fato Sim. como um valor de inovação, né? Porque às vezes a empresa faz um esforço tremendo para alcançar o cliente, mas não acerta na comunicação da proposta de valor, não consegue, de fato, tangibilizar a inovação na percepção do cliente. Isso não escala a venda, não muda nada, né? Então, assim, mais do que ter só processos inovadores, né, ou pensar só em produtos inovadores, a coisa tem que ser uma inovação em cadeia que vem lá na raiz da cultura, né, das pessoas, das empresas principalmente, né, Daya? Exatamente. E só complementando também, usar até o que ela comentou, que é a questão da empatia, né? Então, quer dizer, as empresas também, eu acho que é uma coisa que é legal, eu acho que também você consegue complementar bastante, quando você tem esse olhar mais inovador num processo, não adianta só a empresa ficar olhando para dentro, né? Porque para dentro, legal, funciona, mas como que ela também tem que olhar para extrapolar isso, né? Exatamente, e aí passa muito por esse processo de empatia, enfim, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente vai desde inovação, como a gente já comentou outro dia aqui, criatividade, depois a gente passa por uma teoria U, enfim, e aí é um caminho sem volta, né? Eu vejo muito isso no corporativo, né? Grandes multinacionais que criam laboratórios de inovação aberta. Então, eles ficam dispostos a aceitar soluções de fora, né? Então, aí que entra as startups. Ao invés de uma grande corporação desenvolver o time dela interno, que é mais resistente, ela pega já soluções prontas de fora. Então, elas lançam um desafio no mercado, as startups participam desses pitches de vendas, né, para mostrar o valor, o quanto que ela vai contribuir para essa corporação, e daí ela entra já para um POC, um piloto, junto a essas grandes corporações. Vejo também, dentro dessas corporações que trabalham com inovação aberta, o quanto que esses colaboradores buscam para trazer mais inovação, seja para qualquer área que a empresa esteja com alguma dor. E é difícil, porque é a resistência das áreas. Então, às vezes, a área do comercial ela é um pouco mais flexível do que a área do jurídico, do que o financeiro. Então, o que eu sinto ainda é muito essa resistência das empresas, né? A falta de comunicação, alinhamento, e entra muito a questão da cultura, né? Eles se conversarem e como melhorar isso dentro das corporações. Sim. Como que pode fazer isso? Através de workshops internos, através de palestrantes que vêm de fora. Vamos, então, trazer essa cultura para o pessoal e perder esse medo de que mudar um processo interno possa ser prejudicial, né? E, na verdade, não. Vai melhorar o trabalho, a rotina do colaborador ali. Ele não vai precisar mais ficar fazendo hora extra. Às vezes, um sistema ele pode fazer a rotina dele, que é aquele trabalho repetitivo, em minutos, né? Então, é isso que tem que quebrar esse paradigma, né? É um ponto-chave, só para completar a cabeça, é um ponto-chave mesmo. E a gente tem feito muito essa provocação, né, em ambientes corporativos, né? Que é o seguinte, não tenha um departamento de inovação. E aí a gente fala isso, né? As corporações ficam... Mas como assim? Não, a gente precisa inovar. Não, mas um departamento não vai resolver. Ou é uma cultura, né, que está embutida ali na governança e no processo, né, de integração de novos colaboradores em todos os níveis, inclusive na comunicação, né, da proposta de valor social que a empresa, né, propõe ao seu ecossistema e ambiente de negócio, o território não está inserido. Caso contrário, né, assim, a empresa realmente vai fazer a famosa espuma da inovação, né, Romulo? Sim, não, mas era justamente isso que eu ia falar também, que que a teoria que eu sempre trago também para as pessoas, que é justamente isso, enquanto houver ainda departamentos de inovação, infelizmente a inovação não vai funcionar organicamente, né? Porque se a gente tiver só apenas poucas pessoas pensando em inovação, não adianta. A inovação ela tem que ser uma coisa que tem que ser tratada de forma transversal na empresa, né? Então é isso, quando você vai inovar, que algumas experiências que eu já passei, foi justamente isso. Olha, tem uma ideia legal, chega aí, tem todo um processo do departamento, onde chega lá no fim, barra o jurídico, barra.
né? Então o problema não é o jurídico, né? O problema é a cultura da empresa, né? Porque já era para o cara do jurídico estar desde o início, o cara da contabilidade, todos os setores da empresa era para estar envolvido, independente da inovação que fosse, né? São a questão da pluralidade de ideias, que enriquece muito mais as ideias, né? A própria inovação em si, e outra para evitar entraves, né? Porque isso custa tempo, custa dinheiro, custa tudo, né? De você ficar trabalhando para chegar lá no fim, o cara da contabilidade, do jurídico, falar, ó, o que vocês estão pensando aqui tá torto. É uma empresa que não aprendeu, né, a lidar com o risco, né, o risco viável da inovação, né, que é aquela camada necessária, né, onde a empresa precisa investir mesmo com algum risco para se manter relevante, né, para seguir competindo. E isso é uma realidade, um lema que a gente sempre resgata aqui também é o inovar ou morrer, né, Rômulo? Então, Sim. Quem não entender isso está fora. Agora, vamos dar alguns passinhos atrás, Daya. Eu queria entender como que a inovação entrou na sua vida, né? Em que momento, assim, você se percebeu como uma profissional da inovação mesmo? Quando que virou essa chave? Quando virou essa chave, não tem mais volta, né? Uma ignição sem volta. E foi muito bom. Na verdade, assim, eu vim de um mercado de agro, né? Então, sou formada pela FATEC em biocombustíveis e senti muita resistência naquela época em conseguir empregos voltados na área. Eu acho que é um mercado muito masculinizado e foi muito difícil conseguir me inserir. Então, acabei ingressando em área comercial, em outras empresas, e fui evoluindo essa questão de relacionamento comercial mesmo, dentro das condições de uma empresa convencional, ela proporciona. E, após esse período, eu decidi fazer um intercâmbio na Austrália, então acho que isso me ajudou muito a ter novas ideias e abrir a mente para muita coisa nova que tem no mercado. Eu vi muita coisa acontecer. E daí, quando eu regressei para o Brasil, a primeira oportunidade que eu tive foi durante a pandemia, foi um trabalho totalmente remoto, como SDR, que é a palavra certa, que é um termo para pré-vendas, né, que é Sales Development Representative. Então, eu entrei nessa startup de inteligência artificial voltada para vendas. E foi a partir disso, me relacionando com essas pessoas que já estavam envolvidas com inovação e muitas tecnologias há muitos anos, e foram inspiradores para mim, para eu poder me aperfeiçoar e gerar aquela curiosidade de querer entender muito mais. Então, foi de 2020 para cá que isso começou a virar essa chave para mim. E daí eu não parei mais. Aí eu fui curiosa o suficiente para ir pesquisando cada vez mais e vi que tem muitas metodologias. Li livro do Aaron Ross, de receita previsível. Então, fui me aperfeiçoando. E foi exatamente aí que virou essa chave. Incrível. Daí eu venho de uma jornada também similar, também, né? Sou graduado num curso de tecnologia também na área de biocombustíveis. E sei, né, que nesse processo a gente tem uma formação já muito interessante, orientada à tecnologia, né? E como que você, né, se falou de um ponto aí também muito chave, né, que foi esse processo do desafio de ser uma mulher, né, em um setor, né, mais restrito, no contexto, né, onde você estava ali na inserção no mercado de trabalho, né, no agronegócio, você sentiu um pouco mais ali dessas barreiras, e aí você quebra essas barreiras com esse olhar, né, da tecnologia, a diversificação, até do teu modelo de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Quais competências assim você foi adquirindo nesse teu portfólio de inovação, nessa tua caixa de ferramenta, e quais foram, né, as principais barreiras, ou, né, não só que você enfrentou, mas que você ainda enfrenta, né, eventualmente como mulher na área de tecnologia e empreendedora? Sim. Eu acho que o principal ponto é a resistência do mercado para destaque da mulher, ela é ainda muito forte, né? E para isso, nós mulheres, a gente tem que se destacar muito mais e mostrar muito resultado. Então, mediante a isso, da curiosidade que eu tenho de querer aprender, me especializei, ainda estudo, né, questões de copywriting, de gatilhos mentais,
empreendedorismo, inovação, então, liderança em equipe. Então, são assuntos que eu sempre estou buscando me aperfeiçoar e trazer isso para o meu trabalho no dia a dia. E é o que faz o diferencial no meu trabalho, que acaba me destacando. Então, com isso, eu consigo mostrar o meu valor. Ainda há uma resistência para cargos elevados no atual momento, então tem muita coisa ainda que deva acontecer. Eu sinto bastante essa resistência, ainda mais no momento atual eu trabalho numa área de logística, que é um mercado masculinizado. E para se destacar, trabalhar com pessoas de logística ela é bem puxada, às vezes, para a mulher trazer essa credibilidade, né? Mas... Porque fica uma visão, uma associação que é um pouco do que acontecia historicamente no agro até, né, Romulo? Sim, sim. Também que é assim, para fazer esse trabalho tem que ter alguma boa dose de força bruta e tal. Mas a tecnologia quebrou isso, né, Daya? Hoje a gente tem inúmeras tecnologias habilitadoras que facilitam esse processo, né, da geração de valor, que até, né, não só para a mulher, para o próprio homem também, né, não está exposto mais a questão de fazer serviços, né, tão braçais, tão robóticos, que dependam da força bruta, né? Hoje as coisas estão sendo substituídas cada vez mais de força bruta para a parte do intelecto, né? Então, acho que isso é o fundamental, assim, e é o que ela estava comentando também, fazendo, que é a pergunta primordial de tudo que a gente faz mesmo, quando a gente começa com inovação, é o e se, né? E se eu pudesse fazer isso, né? É essa questão de curiosidade que é tão fundamental, que é o que você fala, que você também tem muito isso em você, que é o que traz e sempre de buscar mais e mais e mais, de se aperfeiçoar cada vez mais e mais, né? Exatamente. Acho que a gente não pode parar de estudar. Então, a gente está no mercado que muda a todo tempo. Então, a gente tem que estar se atualizando. E quanto mais você se atualiza e mais você mostra o seu valor e conhecimento naquilo que você faz, principalmente conhecimentos técnicos, você consegue se destacar. Então, eu fico feliz de ver mulheres no setor de tecnologia, tanto de logística e outras áreas também, que a gente vê que era um mercado mais masculinizado e agora tem muita mulher no mercado trabalhando com várias soluções. Então, isso eu fico feliz e também eu me espelho nessas mulheres para poder também me tornar um diferencial para inspirar outras mulheres também. Sem dúvidas, Daya. Nós percebemos hoje, né, que a inovação, né, a tecnologia, de maneira geral, gera esse empoderamento social, né? Ela permite que a gente adquira conhecimento e passe a enxergar outras possibilidades, né? Não só simplesmente fazer uma rota normal, né? De repente, sei lá, prestar algum concurso ou trabalhar dentro de uma fábrica, por melhor que ela seja. Muitas vezes é essa via da inovação que vai dar para a gente a oportunidade de observar o universo do empreendedorismo, né? Foi o que aconteceu com a gente, né? E isso é o que de fato transforma. E nesse contexto você também se envolve com vários projetos de impacto, né? Colabora com esse processo de difusão da cultura de inovação em territórios onde você atua, né? A gente inclusive já se encontrou algumas vezes aqui no ecossistema de Piracicaba, de onde a gente produz aqui o Compartilhando Inovação, né? E você é sempre presente, né? Nesses eventos da comunidade, participa de algumas comunidades também, né? Fala um pouco dessa atuação como agente também participativa nos ecossistemas de inovação e comunidades, Daya. É super importante para mim, não só pessoalmente falando, mas profissionalmente, para desenvolvimento, né? E o meu objetivo, acho que, de participar dessa comunidade é trazer e, na verdade, espalhar o conhecimento que eu tenho, né? Eu quero poder trazer para as pessoas o quanto que há oportunidades no mercado. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de trabalhar para startups, não sabem o que exatamente tem. Quem quiser também puxar um papo comigo, tem muita oportunidade no mercado. As pessoas têm medo de se arriscar. Então, tem gente que não tem formação nenhuma, principalmente para os jovens que estão ingressando no mercado, e é isso que eu gostaria de trazer para Piracicaba e região, incentivar esses jovens. Tem tanta vaga disponível aí no mercado para as pessoas começarem a engatar nesse cenário de inovação, tem tantos desafios legais.
e trazer isso. Então, acho que estar presente nesse cenário é muito importante, ter o contato com vocês, eu fico muito feliz. Tem feito bastante diferença para mim, da questão de empoderamento também, de ser exemplo para outras pessoas. Às vezes, numa roda de conversa entre amigos, fala, poxa, Dai, você faz isso, tal. Que legal, né? Não conheço ninguém que tem essa garra de querer espalhar muito mais conhecimento, de querer falar sobre determinados assuntos e pôr para frente, né? Então, é isso que me faz feliz, assim, de estar envolvida nessa comunidade toda. E esse impacto é fundamental, né? Porque é uma coisa quando a gente começa a transbordar esse nosso conhecimento, começa a transbordar essa nossa paixão pela inovação, não só pela inovação, mas pelo fazer mesmo, né? Que a gente volta de novo na palavra da empatia, de querer pensar no próximo, de fazer um lugar melhor, né? Acho que a partir do momento que acho que é uma coisa que nós todos aqui compartilhamos disso, desse transbordamento de conhecimento, é algo que é maravilhoso e é muito lindo de ver as pessoas hoje pensando assim, né? É como que a gente está mudando essa nossa maneira de olhar, ver e perceber o mundo, né? Então a gente está deixando esse nível competitivo para ser um ambiente colaborativo, né? Que é algo que a inovação se abastece disso, né? Ela vive disso, né? E ela se potencializa muito mais assim, né? Em ambientes colaborativos, coparticipativos, do que simplesmente nesse embate ainda, uma coisa tão primitiva ainda que as pessoas ainda têm, né? Nesse contexto, queria também resgatar contigo assim, qual foi, né, na tua visão, assim, acho que é legal a gente trazer isso também como, né, um contexto assim de inspiração. Qual que você sente que foi, né, nessa tua jornada assim, um dos maiores desafios, né, como uma promotora de inovação nesses ambientes, nesses cenários onde você atua? Foi, né, de repente, deixar, né, um emprego, começar a empreender, né? Foi de repente mudar de área, né? Qual foi assim para você o maior salto, né, o maior desafio nesse contexto de se tornar uma profissional de inovação? Acho que o principal desafio é você trabalhar para uma startup num modelo totalmente remoto. A primeira vez que eu comecei a trabalhar para uma startup, eu não sabia onde eu estava pisando. Durante a entrevista do emprego, eu lembro até hoje, ele me perguntou por que você quer sair do mundo corporativo, de empresas tradicionais, e vir trabalhar para uma startup. Eu não sabia responder essa pergunta. Eu pensei, estou precisando de emprego, na verdade. E foi uma pergunta que até hoje eu penso. Eu não vou negar que trabalhar para startup é um grande desafio. Tem desafios bons e desafios ruins. A startup ela pode estar iniciando, como ela pode já estar em escala. Muitas startups em escala estão passando por momentos de layoff por conta do comportamento do mercado. Então, demissões em massa. Então, tem desafios para você trabalhar em startup. E o segundo ponto, para você trabalhar em startup, você tem que ter o senso de dono. Então, você vai ser contratado na sua vaga, lá na sua carteira, está escrito lá, analista comercial. Você não vai ser só analista comercial. Você vai fazer de tudo um pouco. Você vai fazer trabalho de outras áreas também. E é isso que as pessoas têm que entender. Você vai trabalhar para uma startup, você não vai bater o seu ponto, fazer aquilo que você foi contratado e bater o ponto e ir embora para casa, desligar o computador. Não, você tem que estar disposto a participar da empresa como um todo. E é isso que eu venho feito. Então, desde a minha primeira oportunidade, ajudei com criação de conteúdo, com a área de marketing. Gostei muito da área de marketing digital, é uma coisa que eu procuro sempre estar estudando também. Na empresa que eu estou atualmente também me envolvo com outras áreas, seja a área de financeira, área jurídica, faço até parte de contratos. Então, assim, parte da pessoa de ter essa abertura de querer e a curiosidade de querer entender de todas as áreas. Então, por isso que eu digo, trabalhar para startup tem seus desafios. Você cresce muito rápido, você se desenvolve muito, mas, ao mesmo tempo, você tem muitos desafios para absorver. Então, parte de você ter essa resiliência de enfrentar esse desafio. E na minha visão, é muito bom. Você evolui não só como pessoa, mas na sua carreira de uma forma assim, incrível que você não faria numa empresa convencional.
É, e Essa é a sensacional. minha visão. É. E trazer também justamente esse olhar para as pessoas, né? Que que é uma coisa que, se você for ver bem, você estaria, se você quiser, se você tivesse essa oportunidade, você estaria tendo que fazer um curso, se aperfeiçoar em alguma coisa que talvez você esteja ali aprendendo na rotina mesmo, no dia a dia, que é um ganho muito melhor do que você, sei lá, não que substitua, mas, sei lá, ler um livro, fazer um curso. Não, você está aprendendo com profissionais da área ali, fazendo outras. Então, quer dizer, o teu potencial de carreira, você como pessoa está melhorando, você como pessoa está se desenvolvendo, né? Então, isso é uma coisa que talvez as pessoas ainda tenham uma certa resistência de entender, né? Mas a questão é para onde você está olhando, né? Qual que é o teu olhar, qual que é a tua visão que você está imprimindo naquilo que você está fazendo, né? Exatamente. Porque, como você disse, quer dizer, você tem ganhos extraordinários, pessoais, que se amanhã ou depois você resolve dar um salto na tua carreira, você vai ter uma bagagem que talvez não é qualquer um que tenha, né? Então, você está se valorizando como profissional também, né? A hora que você começa absorver um pouco mais de outras áreas e tal, né? E, enfim, eu acho que é uma coisa legal. que E é numa que é dessas legal, que, às vezes, uma pessoa que eu já conheci é formada em biologia e trabalha com programação, né? Aí, depois, passa um tempo desse período trabalhando com programação, a pessoa fala, nossa, gostei tanto gosto tanto da parte de marketing, como é que eu posso fazer para me especializar? A pessoa vai lá, faz um curso de marketing, tem várias escolas online bem renomadas aí, a pessoa faz o curso e muda de área dentro da própria startup. E a cultura da startup ela é muito aberta para transição de carreira, e isso que eu acho muito legal. Então, há esse leque assim, de possibilidades que eu acho incrível para trabalhar. Eu gosto muito também do cenário de startups, independente se nós estamos, né, montando uma startup ou trabalhando numa startup, você está sempre empreendendo numa startup, né? Seja como intraempreendedor ou como, né, o piloto ali da operação, né? Porque a startup, ela é uma companhia, né? Para quem não entende até do conceito, né? Vale a gente desmistificar aqui, né? O modelo startup. Ele é, né, uma empresa, né, que foi projetada para ter um crescimento rápido, né, em um ambiente ali de extrema incerteza, porque não há certeza nenhuma sobre a tecnologia, o mercado, a solução, tem que validar muita coisa, né, ou seja, um altíssimo risco, e ela persegue, né, esse modelo de replicação, escala das suas vendas para tentar com aquela solução atender 10, 100, 1000 clientes para ver o seu custo, né, escalar o custo de operação, escalar quase nada ou muito pouco, enquanto ela alcança resultados exponenciais ali, né? Esse é o contexto de startup, né, pessoal? E para alcançar isso, é preciso ter uma equipe, né, altamente comprometida. E no começo de qualquer startup, né, Daya, tem essa coisa dos colaboradores serem coringas, né? Você precisar fazer várias funções ali, e isso permite essa vivência e experiência, né? E aí, com essa bagagem, quando você se atira no mercado, você está muito mais preparado, né? Numa grande corporação, por exemplo, ou mesmo que construindo daí o seu próprio negócio, eventualmente, depois de ter trabalhado numa startup, você está muito mais preparado para ter uma liderança inovadora, né, Daya? Com certeza, exatamente. E isso é muito importante para o desenvolvimento das pessoas. Sensacional. Nesse, né, desafio também, né, de ser uma profissional da inovação, né, como que você, né, transita também por esse contexto de tendências, né? Nós estamos aqui com o Rômulo, que é um futurista, um estudo de futuros, né? Nós já traduzimos, né, um pouco dessa função, né? Só uma pequena parte em alguns episódios anteriores aí. Mas como que você analisa, né, essas tendências de mercado, né, não só no teu contexto profissional e pessoal, mas também antecipando essas inovações para os teus clientes, para quem você atende aí no seu modelo de consultoria? Eu acho que a tendência maior é a inteligência artificial, né? A gente vê aí o chat GPT, o quanto que está fazendo diferença, inclusive no dia a dia do meu trabalho, tem me ajudado bastante. Já tem usado muito? Tenho usado bastante. Esperando a versão nova já ou não? Então.
E eu acho que a tendência maior, sim, inteligência artificial em vários setores. Né? Para a área comercial, por exemplo, a gente vê o quanto há soluções para estudar comportamento do cliente. Né? Acho que há um tempo atrás eu falei com uma empresa lá do Japão que eles estavam querendo trazer uma solução para o Brasil, que é uma Smart Store, onde não tem funcionário nenhum, e tem as câmeras e é tudo à base de inteligência artificial, que através da fisionomia das pessoas dá para entender o comportamento do que ela vai comprar ou não, né? E é uma coisa bem legal. Então, acho que tem muito disso como tendência para o mercado para vários setores, o uso da inteligência artificial. O Rômulo pode até complementar muito bem mas acho o que metaverso, os escritórios, né? Então, e é o impacto que vai ser um impacto gigantesco mesmo isso, né? A hora que você começa a trazer isso a larga escala mesmo, que é igual você falou, citando o exemplo da questão do mercado, a gente está extrapolando a um nível, hoje, utilizando tecnologia, que é, como você disse, a empresa ela está analisando o comportamento de uma fisionomia, de repente, de uma expressão que a pessoa faz ou não do produto. Você vai comprar um chocolate, se ela vai comprar aquele ou o outro chocolate, né? Então, o humor da pessoa. Exato. Então, é o nível que a gente está extrapolando. Só que atrás de toda essa tecnologia ainda tem todo o arcabouço ainda humano fazendo e pensando isso, né? Então, e eu acho que, mais uma vez, sendo mais redundante aqui no nosso assunto, né? Quanto mais preparado for o profissional, né, com essas visões múltiplas, né, melhor serão as tecnologias, melhor serão os produtos, melhor as coisas serão, né? Então, as aplicabilidades vão ter. Porque como o Pedro citou, do teu caso que você está contando, que a hora que você tem essa multidisciplinariedade, você tem uma visão muito mais ampla das coisas, você consegue talvez ver, analisar as situações ou ver gaps que talvez as pessoas que tá dentro daquela caixinha, não, porque se eu só faço isso, eu só sei ver isso, né? Então eu não tenho um olhar multiespectral assim, né? Então é uma coisa que a gente tem que buscar e fazer também as pessoas entenderem isso, quanto é importante, né? E mais uma vez, a gente volta lá agora, vamos voltar no início da nossa conversa, né? Que é a cultura de inovação, né? O quanto isso é importante. Sempre ela. Ela sempre volta, né? Complementando essa questão das tendências, eu acho que assim, as pessoas hoje em dia elas estão muito ocupadas. Então, quanto mais tecnologia ela tem para resolver o trabalho dela, repetitivo, melhor, mais espaço de tempo ela tem para resolver outros assuntos que precisam do relacionamento humano. Sim. Então, hoje, eu acho que tecnologias que tragam isso para as pessoas, de agilidade, de eu poder pedir para o celular alguma coisa e o celular resolver para mim, né? Isso vai transformar o dia a dia das pessoas, né? Já tem transformado. Com a facilidade que a gente tem hoje de pedir alguma coisa pelo telefone, né, dos aplicativos. E as ferramentas estão aí para isso. Fazer trabalho repetitivo e sobrar tempo para as pessoas focarem no que é mais importante, que é no relacionamento humano. E são as coisas corriqueiras que a tecnologia está aí justamente para nos auxiliar, né? Então, só citando um exemplo bem raso assim também, né, que me aconteceu hoje pela manhã, onde a Alexa simplesmente me avisou que ela já está antevendo que a vitamina vai acabar e se ela quer se ela perguntou se eu queria que já adicionasse no meu carrinho de compra já para eu comprar. Então ela também já tá me induzindo a comprar além de tudo, Exatamente, né? Então como que é a questão da venda, como que a tecnologia ela vai também te proporcionando algumas facilidades e também algumas coisas que vai te deixando ali, já te pavimentando um caminho que talvez você também não fosse percorrer, mas ela também te mostra outros caminhos ali que você possa ir também, né? Exatamente. E quando a Daya citou isso, né? É uma fala muito importante. A gente acha muitas vezes que a inovação ela é só tecnológica, né? Mas ela começa mesmo com esse olhar, né, do gestor, do empreendedor, do consumidor,
né, que tem interesse em buscar algo diferente, quer melhorar um processo, quer tornar algo mais eficiente. E isso cabe em qualquer estágio, né? E aí, nessa interface que você atua, que está ali numa interface de logtech, mas principalmente, né, digamos, no retail tech, né, no varejo, na venda, na ponta, quem fez um processo inovador, tem um produto inovador e precisa alcançar a sua comunidade, ganhar escala. Isso não é algo, né, realmente só para uma grande corporação, né? Hoje um microempreendedor individual, por exemplo, um MEI no Brasil, pode ter o seu combo tecnológico, o seu combo digital, né? A gente tem aí inúmeras soluções que estão na palma da mão no celular e que muitas vezes não são consideradas, né, Daya? Como que você trabalha esse espectro com o pequeno empreendedor, mesmo que não tenha esse aparato corporativo, né, de repente para montar um grande CRM, né? Como que você faz esse processo de inclusão digital das empresas para uma transformação digital mais robusta e competitiva? Acho que parte muito de uma conversa de onde que o microempreendedor ele quer chegar, né? Então, às vezes ele não tem o poder da escalabilidade ali, mas ele quer se tornar escalável em algum momento. Então, ele quer aumentar o poder de venda dele. Então, o primeiro passo é entender como que ele quer fazer a venda do produto dele, como que ele quer inovar, assim. Ele já tem uma ideia, mas como que eu posso chamar a atenção do meu cliente? Qual que é uma outra forma de ele enxergar que eu existo, né? Então, é sentar e conversar as possibilidades. Acho que parte comercial vem muito de testes. Então, a gente testa uma abordagem, testa outra e vai vendo aquela que funciona melhor. Se vendas por WhatsApp é uma coisa que está crescendo muito. É uma ferramenta simples de usar e muito ágil. Então, dá para aumentar o número de vendas de um pequeno mercado, um pequeno varejista, através de vendas do WhatsApp, né? O alcance dele acaba sendo muito maior. E dá para automatizar isso com ferramentas que os valores são baixos, com chatbot, que vai ajudar essa pessoa, esse microempreendedor, a aumentar o número de vendas dele. Então, tem possibilidade, sim, não precisa de contratações exorbitantes, de ferramentas, de tecnologia, tudo mais uma questão de organizar a estrutura do seu planejamento comercial. Isso pode ser feito de uma forma bem simples. E também é outra também que é para deixar também as pessoas, muitas das vezes, quando a gente fala de inovação ou pensar algo diferente, as pessoas elas acham que tem que inventar a roda de novo, né? E não é igual o exemplo que você citou, a hora que a gente pega um WhatsApp, que é uma ferramenta que é extremamente popular, de fácil uso, que é difícil achar uma pessoa que não utilize, né? É raríssimo hoje as pessoas que não utilizam o WhatsApp. Então, quer dizer, é só você adequar isso ao teu negócio, né? Então, eu acho que é muito mais a questão de organizacional mesmo, de planejamento, do que ter ideias mirabolantes e começar para inventar roda, né? Então, faz um mapeamento do local que ele quer atingir mais o público dele. Faz um teste, faz um período, vamos fazer 2, 3 meses aqui, vamos ver como é que vai ser o comportamento. E vai testando até ele começar a ganhar força e expandir o negócio. É tudo baseado realmente, né, Rômulo, na cultura de inovação, na empatia, na experiência do cliente, né, na tradução realmente do que a gente precisa fazer para gerar valor, né? Stephen Shapiro, né, fala que inovação de fato é manter-se relevante, né? E isso, quando a gente conhece, né, o ciclo das inovações, a gente percebe que está cada vez mais curto, né, Daya? Você coloca uma inovação no mercado hoje, né, ou implanta um processo inovador ali, e aí você descobre que o seu concorrente implantou o mesmo processo, né? Que aquela inovação que você colocou no mercado já está sendo estudado por uma rede de concorrentes para te sobrepor, né? E aquilo dura pouco. Então, não conseguir entender de fato, né, essa percepção do cliente pode ser fatal para o negócio, né, Daya? Com certeza. Não adianta a gente abrir um empreendimento de uma solução que já tem no mercado. Acho que o primordial é fazer o benchmark com o que já tem no mercado e você quer abrir um negócio que é igual ao do seu concorrente, mas qual que vai ser o diferencial do concorrente? Qual que vai ser um plano B ali? O que você tem para propor? Então, é exatamente isso. Às vezes as pessoas querem empreender pelo fato de não ter um patrão, né? Acho que abrir uma startup vou ter meu próprio negócio, vou fazer dinheiro.
não vou ter ninguém mandando em mim. Trabalhar só Trabalhar quando eu 4 quiser. horas, vou trabalhar só 4 horas E, na por dia. verdade, tá não é ótimo. assim. A gente sabe muito bem quando a gente empreende, né? Já tive também um negócio no passado e a gente acaba trabalhando muito mais. Tem que ter a ideia da inovação, não falando da parte tecnológica, mas de co-criar várias formas de planejamento dentro de um negócio, para você se destacar, para poder trazer mais essas soluções e solucionar, na verdade, a dor que o mercado mais tem. Às vezes, aquele seu concorrente soluciona uma dor, mas tem uma outra dor por detrás dessa dor. Então, o benchmarker é super importante antes de você colocar a sua ideia no mercado e depois, né, você acabar aí se embolando todo. Excelente, Daia. Daia, para fechar o nosso papo, né, queria que você deixasse aí, né, os seus canais de comunicação, saber como que a nossa audiência consegue, né, te acessar, né, conhecer um pouco mais do teu trabalho, se conectar aí, né, aos teus serviços e produtos inovadores, Daia. Por favor. Perfeito. Bom, o pessoal pode me encontrar principalmente no LinkedIn, uma plataforma que eu uso bastante. Está lá como Daiane Salmeron Lorenzi, Daiane com Y. O pessoal acaba me encontrando lá. Maravilha. E aí, Pedro, agora acho que é a hora de você falar do nosso querido Labcast. Antes de encerrar, quero agradecer aqui mais uma vez, né, Daia, a tua presença super especial, compartilhar a inovação conosco aqui, com a nossa audiência, né, Romulo? Para nós, né, é um orgulho poder contar essas histórias, né, reforçar essas jornadas como um exemplo inspirador para todo mundo que olha, né, para a inovação, seja como ferramenta de transformação social ou como uma possível oportunidade de carreira. Esse é o nosso propósito aqui. O papo contigo foi muito rico, né, e fica aí mais uma vez o nosso agradecimento, né, Cabeça, a estrutura do Labcast. O Labcast é esse estúdio, né, essa estrutura incrível que suporta a produção do Compartilhando Inovação e tem, né, uma equipe incrível que dá esse suporte para nós aqui, desde o planejamento, a produção e pós-produção, gestão dos nossos e de diversos infoprodutos aqui do portfólio, né? Então, se você pensa em produzir um conteúdo digital, quer acelerar aí o seu posicionamento da sua marca em presença digital, fica aí, né, o acesso, o canal, o convite, o nosso agradecimento ao Labcast, né, Cabeça? É isso aí, com certeza. E aqui é o lugar do teu infoproduto, é aqui no Labcast. E também, para encerrar também, queria agradecer a tua participação, Daiane, foi sensacional. Eu acho que o nosso papo foi muito legal, um conteúdo bacana para as pessoas que tiverem a fim mesmo de aprender. Acho que teve muito conhecimento hoje aqui nessa mesa, muitos insights legais que as pessoas conseguem tirar e aplicar. E é isso. E como você disse, você está aí também aberta ao diálogo com as pessoas, quem quiser te procurar para trocar uma ideia, e vai ver assim que acho que o que nós conversamos aqui é só a ponta do iceberg, ainda tem muita coisa a explorar aí, muito conteúdo que você tem a propagar também, que é uma coisa que você já disse que é essa sua intenção também de transbordar esse seu conhecimento, e é algo sensacional. Então, mais uma vez aí agradecer, e agradecer a você aí mais uma vez por essa jornada aí, meu querido. Agradeço, Romulo. Sempre Obrigada. uma alegria estar contigo aqui, olhando para o futuro, né? Se conectando com pessoas especiais como a Daia. Né? A Daia, né, para quem não sabe, também é uma super poliglota, e poliglota Sim. Também da inovação, né? Então hoje foi um orgulho compartilhar esse conhecimento contigo. Obrigada, pessoal. Fico feliz de participar e pelo convite. E espero ter contribuído bastante aí para o pessoal. Seguimos Com a missão certeza. pelo ecossistema, Daia. Compartilhando inovação, né? É isso aí. Obrigada. E é isso aí, galera. Curta, compartilhe, comente aí alguma coisa que vocês quiserem saber mais. Estaremos sempre abertos. E aí vamos aí para o nosso próximo Compartilhando Inovação. Fique ligado. Fica ligado.